Quero convidar a igreja a abrir comigo, por gentileza, Efésios, capítulo 6, 7, na versão NVI, e depois 1 Samuel 30, de 1 a 8. O texto bíblico, queridos, diz assim: Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E agora o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 30, de 1 a 8. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo. Quando prosseguiram seu caminho, ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. E agora, pulando para o último versículo, versículo 18, diz assim, o versículo 18 agora, diz: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Eu quero que a igreja repita comigo esse versículo 18. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Pai querido, nessa noite desejamos que a graça do Senhor nos assista mais uma vez, para que tenhamos como falar, anunciar, explicar, ensinar, e que Teu Espírito interprete no coração de cada um conforme a realidade de cada um, e que Teu nome seja glorificado. Pedimos esse favor, essa ajuda, esse socorro, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu gostaria de falar sobre as impressões do dia mau. Vamos dizer isso? As impressões do dia mau. O texto de Efésios, que foi o primeiro texto que a gente leu aqui nessa noite, fala que a gente precisa colocar uma armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, enfim, uma armadura que nos ajudará a enfrentar o dia mau. Que dia mau é esse? Quem aqui já se deu conta de ver a sua vida organizada, numa rotina pacífica, e de repente chega uma notícia: olha, aconteceu um acidente com alguém da sua família. Pois bem, esse é o dia mau. De repente você está bem de saúde, fazendo planos para viajar no final do ano, ou no ano que vem, aí você vai ao médico numa consulta de rotina,
e o médico chega com uma notícia surpreendente. Olha, você não esperava, eu também não, mas os seus exames deram isso daqui, ó. E isso daqui não é bom. E naquele momento você se vê numa situação de caos, de desordem, porque tudo aquilo que você via planejado, programado para os próximos meses, para os próximos anos, cai por terra, porque aquela notícia inaugura um dia, que não é necessariamente um dia de 24 horas, mas é um período da sua vida onde se avizinha o mal, alguma coisa que você não programou, não esperou, não idealizou, mas chegou, é o dia mau. Alguém está trabalhando tranquilamente, até que alguém diz, olha, o RH está te chamando, o departamento pessoal está te chamando. E ele, naquele trabalho, envolvido com projetos de engenharia, de arquitetura, de medicina, seja do que for, tem que ir lá e a notícia é, olha, a partir de hoje você não é mais necessário na nossa empresa, nesse local de trabalho, e ele tem que chegar em casa e contar essa notícia. Olha, a partir de hoje eu fui mandado embora. E aquele dia inaugura um período, um ciclo, um dia mau. Mas o grande problema, queridos, é quando a gente deixa para se preparar depois que o dia chegou. E não é disso que o apóstolo Paulo fala. Ele diz que nós devemos vestir a armadura de Deus e ser identificado com essa armadura, e conviver com essa armadura, e desenvolver essa armadura, de tal maneira que se construa, que se edifique, que se forme uma mulher ou um homem tão maduro, para que no dia em que essa notícia, ou esse dia mau, bater a porta, esse dia possa encontrar uma pessoa estruturada. Não quer dizer que o choro não virá, não quer dizer que não haverá angústia, não quer dizer que não haverá um momento de dúvida ou de questionamento, porque tudo isso faz parte da nossa humanidade. O homem chora, a natureza humana é falível, é frágil. Nós muitas vezes, diante de determinadas notícias ou de determinadas situações, do ponto de vista humano, nós estremecemos. Mas quando conseguimos perceber que o Evangelho, ao longo dos anos, foi construindo um homem, foi construindo uma mulher madura, o choro pode vir, mas será apenas uma noite, porque a alegria virá pela manhã. Então vestir a armadura de Deus não é uma reza. Vestir a armadura de Deus não é um ato religioso, que às vezes a gente ouve um ou outro dizendo, não, eu não saio de casa sem colocar o capacete, sem colocar a couraça da justiça, eu não saio de casa sem fazer a minha reza ou o meu ritual. Não é isso, não é uma oração, não é uma reza, não é um ritual. Vestir a armadura de Deus é a assimilação dos valores ao longo do tempo da sua vida cristã. Que valores? O valor da verdade, o valor da justiça, o valor da fé, da paz, o valor da fé, o valor da salvação e o valor da palavra. Não é uma oração religiosa, mas é uma construção ao longo de um determinado tempo da sua vida, de tal maneira que na medida em que você vai construindo este novo homem, essa nova pessoa, ainda que o dia mau chegue, que a notícia ruim chegue, mas ela há de lhe encontrar com uma estrutura diferenciada. E você não sucumbirá ante a má notícia. Antes, você há de prevalecer, porque essa armadura é uma pessoa. Não são apenas valores. A verdade é Cristo, a justiça é Cristo, a paz é Cristo, a fé é Cristo, a salvação é Cristo, a palavra é Cristo. E o apóstolo Paulo diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Qual é a expectativa de um pastor ao pregar a palavra de Deus? Formar Cristo em você. Formar valores de Cristo, formar a pessoa de Cristo, para que Cristo sendo formado em você, mesmo que você esteja diante da cruz, da zombaria, da negação, da traição,
Situações que foram próprias de Jesus em todo o seu tempo de vida, especialmente nos últimos dias. Mas, mesmo na iminência da cruz, do sofrimento, dos espinhos e dos cravos, Cristo, valores, vida, verdade, fé, salvação, fizeram com que Cristo enfrentasse o seu momento mais cruel, mais terrível, mas Ele suportou de cabeça erguida, e ao terceiro dia Ele ressuscitou e glorificou ao Pai com o seu sofrimento. Talvez nós nos vejamos muito distantes desta realidade, mas não desanimamos, mas não desistimos, continuamos na obra de ministrar a palavra, até que Cristo seja formado em vós. E para exemplificar, porque às vezes a gente fica muito na armadura, no capacete, na couraça, nas sandálias, mas não tem um exemplo claro de como isso pode se aplicar. E o texto bíblico que nós lemos na sequência fala de Davi, quando estava voltando de uma jornada de guerra, havendo antes deixado a sua família em Ziclag, e os seus amigos soldados também, deixando suas mulheres, seus filhos, seus bens em Ziclag, e foram para a guerra. Mas quando voltaram, descobriram que os amalequitas haviam passado ali naquele arraial de Ziclag, e os amalequitas haviam levado as mulheres, os filhos, os bens, os animais. E quando Davi chega, e os seus soldados, amigos, eles choram desesperadamente, amarguradamente, por conta deste rapto que suas famílias haviam experimentado naqueles dias. Houve um desespero, houve uma tristeza. Foi o dia mau. Chegou o dia mau para Davi, quando ele menos esperava. Chegando, viu aquele quadro, e naquele quadro ele se angustiou. E como se isso não bastasse, os seus amigos se voltaram contra ele, dizendo: você é o capitão, você é o general, você é o líder, você é responsável. Se você não tivesse nos tirado daqui, nós teríamos ficado em Ziclag para proteger a família. E então pegaram nas pedras para apedrejá-lo. E Davi estava agoniado, angustiado. Ele pediu que trouxesse o colete sacerdotal e buscou a Deus. E se fortaleceu em Deus, e perguntou: Deus, eu vou buscar, eu vou resgatar ou não, eu vou conseguir ou não? E Deus disse: vá, persiga-os, vai atrás da sua família, vai em busca daquilo que o inimigo levou, que os amalequitas levaram, vá, e você terá êxito. E ele foi, e lutou, e guerreou, e trouxe a família de volta. Mas o dia mau chegou. E é interessante saber que o dia mau chegou, e ele não colocou a armadura de última hora, não. Ele tinha a armadura como estofo da sua vida, como base da sua vida, ao longo dos anos. E na hora do dia mau, ainda que ele tenha chorado, mas ele conseguiu se reerguer em meio aos escombros emocionais, porque ele tinha fundamento. Eu gostaria muito que você tivesse fundamento, que você tivesse essa armadura, porque o dia mau traz impressões terríveis. Quem já passou pelo dia mau aqui? Levanta a sua mão. Eita, todo mundo, hein? Pensei que era só alguns poucos. Todo mundo já enfrentou alguma notícia ruim. E esse dia mau traz impressões terríveis. Primeira delas, um sentimento de caos. É ou não é? O que é o caos? Caos é, nesse caso, sinônimo de desordem. Caos é quando a sua vida programada, alinhada, ajustada, entra em desarmonia por alguma notícia. Planos se desfazem, expectativas se desmoronam, e você já não sabe mais o que fazer. A sua rotina foi invadida por um inimigo que de alguma forma bagunçou tudo. Tudo que você tinha programado, espalhou as peças. E você se sente desordenado, desorganizado. E nessa desorganização, há alguma coisa que quer imperar. Mentira.
O caos traz uma consciência de mentira, dizendo: está tudo perdido, nada se levantará, nada se organizará, tudo que você planejou vai pelo ralo, não haverá possibilidade de se reerguer. Em meio ao caos, queridos, a mentira quer imperar. Há um cenário que se configura nos seus pensamentos, no seu olhar. Você olha aquela situação e tudo está fora de ordem. E naquele momento a mentira quer prevalecer e quer fazer com que você acredite nela. É por isso que você tem que fazer o que Davi fez. Antes do dia mau, ser íntimo da verdade. Cinturão da verdade significa, em meio a esse caos, a esse cenário todo, o que é verdadeiro no qual eu devo me firmar? Pensa bem no que eu estou te dizendo agora, em nome de Jesus. Porque na hora da crise, você vai olhar para um monte de lugares, para uma série de direções, e tudo será muito confuso. E eu queria lhe convidar, nessa hora, a não olhar para as várias nuances daquilo que a situação quer que você veja, mas que você busque, no mais profundo do seu coração, o que é de verdadeiro, que foi construído ao longo dos últimos anos. Davi fez essa descoberta. E veja que em meio àquele caos todo, a Bíblia diz que, a despeito de tudo aquilo, ele se fortaleceu em Deus. O que era verdade para Davi? Tudo bem, Senhor. Levaram as mulheres, os filhos a um caos, a uma desordem, mas há uma verdade na qual eu vou me firmar. Há um Deus que não se ausenta do trono, há um Deus em quem eu creio, há um Deus a quem eu vou buscar, e nessa verdade eu estou firme e inamovível. Nessa verdade eu me firmarei, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e eu me firmo nisso, fecho os meus olhos, não negando a situação, mas fecho os meus olhos para buscar no mais profundo do meu ser, o que é a verdade na qual eu vou me firmar. Isso é usar o cinturão da verdade antes da crise e na hora da crise. Porque por mais que o inimigo queira que você acredite na mentira, há uma verdade mais profunda que há de lhe ajudar a sair desse buraco no qual você se encontra. Veja que antes de Jesus entrar no momento pior da sua vida, ele foi lá para o Monte da Transfiguração, quando estava caminhando para a cruz, e lá no Monte da Transfiguração, os céus se abriram, e ele ouviu o Pai dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Poucos dias dali, Jesus seria traído, negado, xingado, cuspido. Todas as mensagens eram mensagens de agressão, rejeição, violência. Mas o que sustentou Jesus na hora da crise? A voz do Pai. Qual que era a voz do Pai? Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O que esses voluntários vão fazer lá na Tia Z? Eles vão se abaixar na altura das crianças e vão dizer: eu te amo e Jesus te ama. Sabe por quê? Porque essa é a verdade da qual elas estão sendo privadas todos os dias. Porque esse mundo está dizendo às crianças: vocês não prestam, vocês não sabem de nada, vocês não têm pais que amam vocês. Todos os dias há uma mensagem mentirosa que procura solapar a consciência, a memória, a lembrança, os valores, fazendo com que essas crianças acreditem num pacote de mentiras. Mas o que nós vamos fazer? Falar a verdade. Eu te amo e Jesus te ama. E nessa verdade você precisa ficar firme, hoje, amanhã e depois, porque quando alguém chegar lhe apresentando drogas,
Você vai poder dizer: não, eu não vou para o caminho das drogas, porque eu sei que Deus me ama, ainda que o mundo me rejeite, mas há uma verdade na qual eu permanecerei firme por todos os dias da minha vida, porque a única coisa que o diabo tem contra mim e contra você é um pacote de mentiras. Acho que só o pastor Esdras é crente aqui. Mas nós hoje devemos assumir um compromisso com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E como é bom eu, Wilson, na minha oração, no meu lugar de oração, poder ouvir isso de Deus a meu respeito: você é meu amado, eu te amo. E eu poder me levantar e ir para o mundo e levar paulada do mundo, das circunstâncias, mas estar firme na verdade. O mundo me traz uma mensagem de rejeição, mas eu sei quem eu sou, porque estou firme na verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Davi se fortaleceu em Deus, porque essa era a verdade que não podia ser removida em sua vida. O segundo sentimento, ou a segunda impressão do dia mau, é a impressão do sentimento de culpa. Primeiro é o sentimento de caos, que é uma mentira, e você vence com o cinturão da verdade. Mas o segundo é o sentimento de culpa, que você vence com a couraça da justiça. Quem aqui no dia mau, sendo visitado pelo dia mau, se culpou? Eu sou culpado pelo meu casamento que ruiu. Eu sou culpado por esse diagnóstico de câncer, porque não me cuidei na minha saúde. Eu sou culpado pelo meu filho ter se desviado. Não ensinei como devia. Eu sou culpado por ter sido mandado embora, porque eu deveria ter sido mais aplicado. Eu quero lhe dizer, meu amado, que uma das coisas mais comuns do dia mau é você se culpar. E o grande problema é quando você tem razão em se culpar, no sentido de acreditar que você de fato não se cuidou, de fato não foi excelente. Mas eu quero lhe dizer hoje uma coisa. Que por conta da nossa humanidade, nunca seremos completos em coisa alguma. Qual é o pai aqui que se sente pleno, perfeitamente na sua condição de pai? Atire a primeira pedra quem se sente assim. Quem é a mãe perfeita? Quem é o profissional exímio, por mais que você o seja, ou se aproxime da perfeição? Quem de nós não terá uma porcentagem grande, ou que seja uma pequena porcentagem, na qual o inimigo se firma, 1% talvez, e chegue para você por causa deste 1% e joga uma carga: você é culpado. Mas essa é a estratégia dele. Justamente porque ele sabe que por mais que você se esforce, você nunca será completo em todas essas áreas. É por isso que você precisa de uma couraça da justiça. Mas da couraça da justiça que não é sua, é a couraça de Cristo, couraça da justiça que é de Jesus, na qual você se firma. Por que eu digo isso? Eu lido com pessoas crentes há muitos anos, mas eles não conseguem se livrar da culpa em relação aos seus filhos. A gente ora, a gente ministra, a gente acompanha, mas a cada nova situação, eu sou culpado, ou eu sou culpada, eu não ensinei, foi isso e aquilo, e um sentimento de culpa. Mas sabe o que acontece quando a pessoa diz assim? Ela se une ao coro diabólico, porque se o diabo te acusa
e você entra no coro do diabo, e você entra no discurso do diabo. Então são dois que te acusam, é o diabo e é você mesmo. E quando você concorda com o diabo, e se deixa levar pelo sentimento de culpa, você não permite que Jesus coloque em você a couraça dele, a couraça da justiça. Não importa quem você tenha sido, o que importa é que quem está em Cristo, nova criatura é, ou nova criação é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, a partir de hoje, meu amado irmão, não entre em linha, em concordância, em sintonia com o que o diabo fala contra você há muitos anos. A partir de hoje, diga para o diabo: nunca mais entrarei no seu discurso, nunca mais cairei na sua laia, na sua lábia, nunca mais cairei no seu engano, porque o meu peito está guardado, guarnecido e protegido com a couraça da justiça. Há uma culpa sim que eu admito, fraqueza, sim, por conta de minhas falhas passadas, ou até mesmo das falhas presentes, mas aprenderei a viver, não aprisionado pelo sentimento de culpa, porque a couraça da justiça me livrará desse sentimento. E me erguerei nos meus dias para me ver justificado, lavado, perdoado. Eu proclamo isso sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, com todo o desejo do meu coração de vê-lo livre desses grilhões, dessas cordas malignas da culpa, que se agravam e que se aprofundam quando você soma ao diabo esse discurso. Por que eu digo isso na experiência de Davi? Porque todo mundo pegou nas pedras para culpar Davi. E a Bíblia diz que ele sentiu uma angústia. Não era apenas a angústia da morte, provavelmente era a angústia da culpa. Porque naquela hora ele pensou: puxa, realmente, se eu não tivesse levado os soldados para fora e deixado a família aqui, a família não teria sido raptada. Então naquela hora ele sofria pelo rapto da família, mas sofria a angústia da culpa e da iminência da morte. Sentimento de culpa. Mas o que ele fez? Ele pegou o colete sacerdotal, e colete se coloca no peito, couraça da justiça, colete sacerdotal, estola sacerdotal, colocar no peito. Não adianta nada, meu amado, você ficar todo dia dizendo: sou culpado, isso não vai mudar o quadro da sua vida. Talvez você pense: puxa, cheguei à fase adulta e não guardei um dinheiro na poupança. Sim, de fato, se você fez isso, você falhou. Mas se você passar a sua vida inteira se lamentando por conta disso, você não ajuda para que a fé te leve a uma nova postura a partir de agora. Então diga para o seu vizinho: coloque o colete sacerdotal. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração, especialmente da culpa. Primeiro sentimento é de caos, mentira. Segundo sentimento do dia mau é um sentimento de culpa. O terceiro sentimento é o sentimento de guerra interna e de guerra relacional. Na hora da crise, a gente procura achar um bode expiatório. E aí a gente entra em guerra. Há uma guerra interior. E há uma guerra relacional. Há uma guerra de relacionamentos. Veja que, diante daquela profunda tristeza,
Os homens não foram maduros para assumir a responsabilidade e quiseram jogar a culpa numa única pessoa, porque é assim que a gente faz desde o Jardim do Éden. A gente peca e culpa a esposa. É ou não é? A mulher que tu me deste. A gente peca e culpa a Deus, que foi Deus que me deu a esposa. Eu não tenho nada a ver com isso. Há um conflito e há uma relação conturbada. Meu amado, geralmente o dia mau, ele vai levar a família a brigar entre si. O dia mau faz com que os colegas briguem entre eles. O dia mau vai suscitar uma confusão interna. Você briga com você mesmo. E você briga com quem está no seu entorno. Há uma confusão relacional, porque há uma confusão emocional. Mas se eu entendo que o dia mau vai trazer para mim este sentimento, então antecipadamente eu preciso me tornar íntimo das sandálias do Evangelho da paz. Tem mais crente aqui hoje à noite? Quantos querem colocar as sandálias do Evangelho da paz? Haja o que houver, aconteça o que acontecer, sandálias são colocadas nos pés, porque são os pés que caminham, são os pés que andam, são os pés que nos levam a ter relacionamentos, experiências, sandálias, porque na medida em que vou caminhando, eu estarei sujeito a lidar com pessoas boas, mas também estarei sujeito a lidar com pessoas que me agridem, que me ferem, que me angustiam, que não me compreendem. E é por isso que eu preciso antecipadamente ter um coração perdoador, ter um coração forjado de tal maneira que eu saiba que o dia mau, ele vai trazer um nível de turbulência, que pode trazer uma instabilidade relacional, e pode trazer uma instabilidade emocional, que me leve a atritos, a confusão e a agressões. Eu entendo, queridos, que muita gente pode estar se identificando com o que eu estou dizendo aqui. Porque às vezes a gente vive bons relacionamentos como tudo está bem. Mas basta chegar o momento da crise, e a gente já fala mais grosso com um ou com o outro. É ou não é, queridos? Porque alguma coisa se desorganiza dentro da gente, e se desorganiza nas relações. Mas quando você se habitua a usar as sandálias do Evangelho da paz, e você calça essas sandálias, e você segue, antes que o mal se apresente, o seu coração está forrado. Uma vez eu fui para a África, e chegando lá, a minha mala, uma mala grande, porque eu ia passar muitos dias, a minha mala foi extraviada. Mas eu tinha uma bagagem de mão, com 2 trocas de roupa, e eu fiquei com aquelas 2 trocas de roupa pelos dias, por muitos dias. Lavava e colocava de novo, e lavava outro, e usava outra, e com aquelas 2 trocas, eu fui levando e levando e levando. Mas quando eu vi os pastores chegando de vários lugares, com as roupas rasgadas, com as sandálias improvisadas, sapatos quando eles tinham, outros vinham descalços, então eu me senti um rei na presença deles, com aquelas 2 trocas de roupa, porque estava ainda muito melhor do que muitos daqueles pastores. E desenvolvi meu trabalho lá, no final, bem no finalzinho, a mala chegou. Mas eu comecei a pensar assim, quando chegar lá no Brasil, eu vou chegar na companhia aérea, e eu vou falar grosso com eles lá. Sabe por quê? Porque eu pensei assim, eu sou muito bonzinho. Eu sou muito manso, e quem é manso, as pessoas têm uma tendência de, ele é muito manso, vamos passar para trás, puxar o tapete dele. Eu falei, não, quando chegar lá, eu vou brigar. Eu chegar lá e eu fui mesmo. Eu lembro até que eu dei um suspiro, eu entrei assim na agência, eu vou falar grosso com esse pessoal.
Isso, né? Seria uma... Nivaldo, você perdeu. Você devia estar lá. Porque eu cheguei lá e eu comecei a falar grosso com o rapaz e ele só me ouvia assim. Eu tive uma impressão de que ele estava pensando assim, esse cara está encenando. Esse homem está fazendo um teatro. E de repente eu vi o papel ridículo que eu estava fazendo. Porque aquilo não tinha nada a ver comigo. Aquilo não tinha nada a ver com a minha identidade. E não tinha nada a ver com as sandálias do Evangelho da Paz, com a qual eu já tinha me comprometido sem saber há muitos anos. É disso que eu estou dizendo. Quando o Evangelho forma Cristo em você, por mais que você queira ser outra coisa, você não consegue. Por mais que você queira agir da forma como você acha que, bom, eu vou falar mais grosso porque acho que agora é hora de ser diferente. Mas isso não quer dizer que a gente vai ser passivo diante das situações. Estou dizendo é outra coisa. Eu apenas quero dizer que você, quando é forjado, quando a sua identidade é formada pelo Evangelho, você não consegue ser outra coisa. Então eu saí dessa companhia aérea, pensando, que vergonha, que papelão que eu fiz. Mas eu saí com uma lição. Eu sou o que sou, e quem me defende é Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não será pela força do meu braço, não será pelo poder da persuasão, mas será pela condição em que você permite Cristo ser glorificado na sua vida, sendo você quem você é. Outros terão um temperamento talvez um pouco mais agitado e não estarão errados por isso. Serão talvez de um temperamento mais sanguíneo, mas que Cristo seja visto nessa pessoa do jeito que ela é. E não fazendo um papel diferente. Mas de uma forma ou de outra, quando você calça as sandálias do Evangelho, da preparação do Evangelho da paz, você pacifica o seu coração e você pacifica o coração dos outros. Davi não se levantou contra os seus amigos. Davi colocou o colete sacerdotal e buscou a Deus, mas compreendeu os seus amigos. Não levou a mágoa dos seus amigos. O dia mau chegou, mas aquele dia não trouxe a perpetuação da inimizade, porque ele tinha um compromisso com as sandálias do Evangelho da paz. Da próxima eu te levo, viu, Nivaldo? Aí você me vigia, vê se eu estou direitinho. O dia mau traz um sentimento de caos, que é uma mentira. O dia mau traz um sentimento de culpa, que você combate com a couraça da justiça. O dia mau traz um sentimento de guerra interna e guerra relacional, que você combate com as sandálias do Evangelho da paz. O dia mau traz um sentimento de profunda desesperança. O dia mau tira suas boas expectativas. Rouba de você a esperança de dias melhores. E por isso eles choraram na intensidade com que choraram naquele dia. Um choro profundo. Choraram e se angustiaram, porque eles perderam a esperança de rever as esposas, eles perderam a esperança de rever os filhos, perderam toda e qualquer esperança. Mas, amados, a Bíblia diz que Davi colocou a estola sacerdotal, o colete do sacerdote,
E ele se fortaleceu. Esse fortalecimento é o fortalecimento da fé. Eu queria que você hoje soubesse que Deus está esticando o braço, porque você que perdeu a esperança, Ele está lhe devolvendo a esperança. E é nessa hora que a gente vai embraçar o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. O que são dardos inflamados? São tochas de fogo, são dardos de veneno. Acho que você já deve ter assistido filmes onde lá da muralha os soldados começam a lançar flechas incendiadas com fogo. Dardos inflamados do maligno todos os dias passam pela nossa cabeça. Vamos ficar pobres, vamos ficar doentes, vamos sofrer acidente, vamos experimentar a miséria ou a morte. Mas eu queria lhe dizer que, na pior das hipóteses, Jesus disse lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem acredita em mim, jamais experimentará a morte. Já passou da morte para a vida. Então, de uma forma ou de outra, estamos em Cristo. Sou dele e ele é meu. E nessa verdade, nós estamos firmes. Por isso que a experiência de sentir a desesperança, você levanta o escudo da fé, com o qual você apaga todos os dardos inflamados do maligno. O quinto sentimento é o sentimento de perdição. Estou perdido. O apóstolo Paulo fala que nós precisamos colocar o capacete da salvação. Capacete porque ele protege a nossa mente. Capacete porque ele protege os nossos pensamentos. Mas eu não vou esperar o dia mal chegar para colocar o capacete, eu coloco já. O capacete da salvação protege a minha mente, protege meus pensamentos. Porque é justamente nos pensamentos que a gente tem sido acometido de alguns pensamentos ruins. Se puder tirar esse fundinho, por favor. Guarda bem o que eu vou lhe dizer agora. Porque os pensamentos precisam ser guardados. Conversei com uma profissional da área essa semana, de que tem crescido o número de suicídios de mães que lidam com filhos com necessidades especiais. Porque elas, todos os dias, são bombardeadas na mente. Todos os dias, elas têm uma agonia profunda ao lidar com seus filhos, e elas não, algumas delas, porque infelizmente não tiveram esse preparo que a igreja pela palavra de Deus pode ter, e diante de uma rotina que se torna talvez cansativa demais, são bombardeadas na mente e perdem a esperança, e perdem o ânimo, e perdem a capacidade de resistir às provas diárias. E numa vez ou noutra, em que a mente é invadida por estes pensamentos suicidas, como nesta manhã oramos por um médico, nesta semana, que também se suicidou, diante de uma notícia, não lembro bem a história, não sei direito a história, mas que chega e é difícil demais lidar, e a pessoa acaba dando cabo da sua própria vida. Porque foi invadida na sua mente por pensamentos que se resumem nisso: estou perdido. E o apóstolo Paulo diz: coloque
o capacete da salvação. Você não está perdido. A notícia pode ser ruim, mas você não está perdido. Você tem um Deus, você sabe de onde veio, você sabe quem você é e você sabe para onde você está indo. Você não está perdido. Há um capacete da salvação que protege a sua forma de pensar, para que você fique na verdade. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisso pensai. Capacete da salvação. O choro de Davi, por um momento, estamos perdidos. Mas quando ele se fortalece em Deus, e Deus lhe dá a direção, ele descobriu que ele não estava perdido. E o último sentimento é um sentimento de impotência. Quando o dia mau chega, você se sente totalmente impotente, como se não tivesse armas para lutar contra o dia mau. Mas isso é uma mentira. Porque a última peça dessa armadura diz, em Efésios capítulo 6, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Diga, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, como você vence o sentimento de impotência? Eu tenho uma arma. Ainda que seja uma única arma, mas eu a tenho. E essa arma se chama Palavra de Deus. Quando Davi estava na pior da sua crise, ele colocou o colete sacerdotal e buscou a Deus e perguntou: Deus, eu vou ou não vou? Conseguirei ou não? E Deus lhe disse, a palavra de Deus lhe disse: vá, persiga e você vai conseguir. Será que é diferente do que eu tenho hoje? Não é, meu amado. Na hora que todas as notícias quiserem fazer com que você tenha a impressão de que você está desamparado, você vai abrir a sua boca e usar a espada do Espírito e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o mundo e as circunstâncias quiserem dizer que seus filhos estão perdidos, você vai usar a palavra de Deus como espada e vai dizer: arreda o pé, Satanás, porque a palavra de Deus diz que meus filhos são herança do Senhor, eles são propriedade exclusiva do Senhor. É a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Quando a enfermidade quiser montar guarda, você vai usar a palavra de Deus, Isaías 53, e vai dizer que o Senhor Jesus Cristo levou lá na cruz do Calvário toda enfermidade, toda doença, toda moléstia, para que nós tivéssemos cura e saúde para os nossos corpos. Palavra. Era a única coisa que Davi tinha. Ele não foi lidar contra os amalequitas na força do seu braço. Ele o foi na força da palavra. E é na força da palavra que nós vamos. É na força da promessa que nós vamos. Mas eu não vou esperar o dia mau chegar para conhecer as Escrituras. Porque o dia mau chega, e quando chega, ou eu tenho armazenado um conjunto de valores que a palavra me trouxe, ou eu estarei no seco, ou eu estarei no vazio, estarei num deserto, sem espada. Como Jesus lutou com o diabo nos 40 dias de jejum no deserto? Com a palavra. Aos 12 anos, ele já tinha as Escrituras no seu coração. Quando o diabo chegou no dia mau, que você não transforma essas pedras em pães? Não.
Está escrito, lá em Deuteronômio 8, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. Por que você não salta do pináculo do templo? Não, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Te darei todos estes reinos, se prostrado me adorares. Não, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Palavra, palavra, palavra. Por que temos chamado as pessoas para a Universidade da Vida? Quem não participou desse ano, participe no ano que vem. Nós não estamos interessados em números. Estamos interessados em que você seja abastecido. Estamos interessados que você tenha experiência com Deus, experiência com a palavra, para que quando o dia mau se configurar no seu caminho, você tenha armadura, valores, o valor da verdade, o valor da justiça, o valor da paz, o valor da fé, o valor da salvação e o valor da palavra na sua vida. Por que nos esforçamos? Para que as pessoas possam ter experiência no culto jovem, nas reuniões de oração, nos cultos, nos eventos, que não estejam ligados, bom, se for o pastor Wilson, bem, se não for eu não vou. Não, meu querido, o que nós queremos que vocês tenham é uma experiência com a palavra. Porque na hora do seu dia mau, não será o pastor A ou o pastor B, mas será o quanto você terá assimilado os valores de Deus na sua vida. É isso que buscamos. Por isso que nós nos empenhamos para procurar desenvolver um ministério que seja produtivo e frutífero. A favor de quem? A seu favor. Para que no dia mau, você tenha uma estrutura de Cristo formado em você. E que você possa prevalecer em nome de Jesus. Davi foi, lutou e trouxe a sua família de volta. Porque ele se firmou na verdade, na justiça, na paz, na fé, na salvação e na palavra. E assim será na sua vida. Em nome de Jesus. Queria lhe convidar a vir aqui à frente. Vamos orar. Obrigado, Senhor querido. Obrigado, Senhor. Te louvamos nessa noite. Adoramos o Teu nome, Senhor. Mais um dia devotado a Ti, Senhor. Mais um tempo de ministração, mais um tempo de culto, mais um domingo que se encerra, mais uma semana que se inicia, onde teremos a oportunidade de vivenciar o que recebemos no dia de hoje, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito, que interpreta essa palavra no nosso coração. Obrigado, Senhor, pela Escritura gravada, não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do nosso coração. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Não somos dignos disso. Não somos dignos de tamanha bênção, de tamanha graça, de tamanha misericórdia. Mas nos apropriamos desta verdade. E nela estamos firmes. Para a glória do Teu nome, nos devotamos a Ti. Neste tempo de ministração final deste culto, em nome de Jesus. Oh, meu Pai querido, neste momento clamamos a Ti, Senhor, para que a Tua igreja possa entrar numa dimensão de maturidade espiritual, de maturidade cristã, que esses valores da verdade, da justiça, da paz, da fé, da salvação e da palavra estejam tão vivos, que esses valores estejam tão encarnados em nós, que possam fazer parte da nossa personalidade, da nossa estrutura de mente, de pensamentos, de sentimentos, porque entendemos que isto é
Cristo sendo formado em nós. E Cristo sendo formado em nós, certamente há de afetar a nossa forma de pensar, de falar, de decidir. Nosso comportamento será outro, nossas ambições serão outras, nossas expectativas serão outras, e o nosso vigor será outro. Oro por aquele que se encontra em desânimo, em desespero. Oro por aquele agora que se encontra desprovido de recursos para enfrentar o dia mau. Oro por esse fortalecimento da fé. Oro por esses valores. Oro para que Teu Espírito nos ajude em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Ajuda-nos, Senhor, nesta hora. Clamamos a Ti. Clamamos a Ti, Senhor. Clamamos a Ti, Senhor. Obrigado por este momento precioso que podemos vivenciar na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Repita após mim: Senhor Jesus, nesta noite eu me encontro contigo. Quero renovar a minha aliança contigo. Quero hoje marcar um novo dia. Pode dizer: quero hoje marcar na nossa relação que o Teu sangue vertido naquela cruz me purifique de todo pecado. Quero andar em Tua presença por todos os dias da minha vida. Transforma-me no Teu nome, Jesus. Amém. 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 Quero orar por cura. Senhor amado, todas as enfermidades possam ceder agora, em nome de Jesus. Que todo mal, que toda doença, que toda moléstia, que todo mal possa ser expulso agora de cada vida aqui, em nome de Jesus, para que haja saúde física, para que haja saúde emocional e para que haja saúde espiritual. Oro, proclamo, libero a palavra que é a espada do Espírito, que vem agora para dividir alma e espírito, juntas e medulas. É o que eu proclamo sobre a vida de cada vida aqui, proclamando saúde física, emocional e espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.